Bem, na aula de hoje vamos tratar, né, dos aspectos culturais e sociais nessa mudança, né, nessa virada a partir de meados do século, né, do século XX. A gente já percebeu, né, que os anos 50 e 60 foram anos de grande mudança do ponto de vista econômico, né, grande desenvolvimento, né, econômico na Europa e no Ocidente de maneira geral, mas também foi acompanhado em boa parte do mundo, né. Mas o mais importante, ou um dos aspectos mais importantes nessa mudança dos anos 50, é justamente a mudança cultural e social que vai ocorrer, né? E aí é importante entender justamente de onde vêm essas mudanças, como elas se constituíram, né? E ver até que ponto elas ainda se encontram presentes no dia de hoje, né? Nós vamos trabalhar o texto, né, A Cultura Depois da Catástrofe, do Ian Cashel, né, e eu vou tentar enxertar outros textos, né, nessa discussão, para a gente tentar entender melhor esse processo, né. O Cashel, nesse texto, né, ele vai mostrar diversos aspectos da cultura, né, diversos elementos da cultura, desde a cultura mais erudita, né, na forma justamente literária, do teatro, da música clássica, né, dessas manifestações, né, da cultura, como de certo modo elas impactaram, né, elas foram importantes aí na virada do século, ou melhor, no pós-guerra, né, como ela refletiu sobre todo mundo, né, esse mundo que estava sendo, vamos dizer assim, demolido depois da guerra, né, estava surgindo um novo momento, né, então essa cultura vai refletir muito sobre esse passado, né. Isso a gente vai ver nas obras literárias, né, como por exemplo, ele vai tratar do caso do livro do Albert Camus, né, A Peste, né, quando ele vai falar sobre a associação que o Camus faz da peste com a ocupação nazista na França, né. Outros livros também importantes, né, do autor alemão, autor, né, do livro O Tambor, Hugo Grans, né, e outros autores, né, e compositores, né, que vão ser importantes aí para mostrar, né, a imagem que se tinha da Europa, dessa Europa, né, até a guerra, e um pouco as expectativas que se tinha para o futuro, né. É um período também muito marcado do ponto de vista filosófico, né, por uma série de filosofias, né, muito que vão recuperar, sobretudo a obra de Nietzsche, né, e a visão mais nihilista da história, né. Em grande parte, esse momento vai ser muito marcado, né, pela filosofia do existencialismo, né, que justamente vai fundar na ideia de que a existência, né, a existência não tem sentido, né, o sentido é apenas construído a partir dos próprios sujeitos, não existe um sentido prévio, né. Bem, então ele primeiro vai falar um pouco sobre essas produções, né, vamos dizer, da grande cultura, e depois ele vai falar justamente do que a gente vai desenvolver mais aqui, daquela que vai de fato ser a maior, vamos dizer assim, a maior vai ter o maior impacto sobre a sociedade, né, do ponto de vista da sua repercussão, né, e que de certo modo também vai ser uma forma de manifestação dessa sociedade diante desse novo mundo, né, que é a chamada cultura popular, né. Então a gente falou de uma cultura mais erudita, uma cultura mais, né, da chamada alta cultura, né, e agora a gente vai falar de uma cultura popular, né. E essa cultura popular vai se expressar, né, entre diversas maneiras, né. A principal, a música, né, mas também no vestuário, né, na fala, né, nos produtos televisivos, né, da televisão, nas propagandas, né, na, é, nos próprios filmes, né. Então na publicidade, então essa cultura popular, né, essa cultura
que quase sempre se confunde com a cultura de massa, né? Ela que vai, vamos dizer assim, ter um papel mais importante, né, nessa transformação desse mundo antes do período da guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, para esse mundo que vai se descortinando aí a partir dos anos 50 e 60. Né? O autor, né, o Cashel, ele vai chamar a atenção para uma série de elementos. Né? Uma coisa que ele identifica, né, nesse novo momento é que, para a maioria das pessoas, o passado já não interessa mais para elas. Né? Elas não estão preocupadas com o passado, né, com a história dos avós, dos pais, da história do país. Né? Eles estão preocupados com o presente e com o futuro. Né? Também é uma geração, essa geração que vai surgindo aí nos anos 50, 60, né? Ela procura separar a história dela, o mundo que ela vive, desse mundo do passado. Né? Então, ela, como se elas estivessem vivendo um mundo novo e totalmente desvinculado a esse passado. Né? Um outro aspecto que vai chamar a atenção é que vai ocorrer uma série de mudanças que vão ser gradativas, né, nos valores sociais e nos padrões de vida. Né? A gente sabe que vários processos estão sendo motivando essas mudanças. Né? E também que essa questão que a gente já falou aqui, da cultura erudita, uma cultura mais formal, uma cultura mais rebuscada, uma cultura mais especializada, né? E aquela cultura popular, uma cultura mais iletrada, uma cultura mais que vinha das classes mais baixas, né? Essa divisão, que era muito forte no século XIX e até no início do século XX, ela tende a diminuir, né? E até em alguns casos desaparecer. Né? A gente vê isso, por exemplo, na própria história brasileira, né? Que se a gente fosse fazer uma comparação, né? Por exemplo, o samba, quando surge aí no início do século, né? É um ritmo totalmente ligado a essa cultura popular. Né? Mas a partir da difusão do rádio e justamente da apropriação do samba por outros ritmos, né? Como por exemplo a bossa nova nos anos 50, essa diferenciação entre uma cultura popular e uma cultura erudita, ela começa a perder mais sentido. Né? Então isso vai já não se coloca como dois polos totalmente opostos e totalmente coesos. Né? Ok? Bem, então, esses aspectos mais gerais é para demonstrar que está ocorrendo uma mudança, né, uma mudança em curso, né, e que vai caracterizar um novo tipo de padrão cultural, um novo tipo de comportamento. Né. Isso fica muito claro em relação à música, né, o surgimento da chamada de uma nova música. Né. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas a gente vai ver como isso vai ser muito diferente, né? Assim, se a gente escutasse uma música no início da década de 50, como por exemplo essa música Mason, Mason, de uma cantora inglesa chamada Vera Lynn, né? Nós veríamos como ela é diferente já de uma música produzida em meados da década de 50, ou seja, 5 anos depois, né? Como é Rock Around the Clock, do Bill Haley e seus Cometas. A gente tem justamente dois, né? A gente vê nitidamente dois gostos musicais da mesma juventude. Né? Ou seja, a juventude vai passar de um gosto de música, né, para outro rapidamente. Né? Isso vai se dar também em relação à questão da dança. Né? Aquelas danças que marcaram os anos 30 até os anos 40, né? Os ritmos, né? do quick step e do foxtrot, né? Vai dar lugar justamente à nova dança, né? o rock and roll, né? A dança do rock, né? E tudo que está associado a ela. Né? Nós falamos também que, nesse mesmo contexto, né, algumas figuras vão se tornar figuras muito emblemáticas, né,
talvez a principal delas seja Elvis Presley, né? Como um grande representante dessa nova geração, né? O sucesso de Elvis Presley vai entrar na Europa, assim, vai causar um grande impacto na cultura europeia, já tinha causado nos Estados Unidos, né? E o próprio Elvis ele vai oferecer uma espécie de modelo, né, de masculinidade nova, né? Um jovem bonito, né, do cabelo penteado para trás, né, com as expressões sensuais, né, que remexia os quadris, né, e que se torna o verdadeiro símbolo sexual para milhões de adolescentes. Né. Isso, de certo modo, vai ter um grande impacto justamente na moralidade dos pais. Né. Os pais não vão ver esse tipo de de modelo, né, como um modelo interessante e adequado, né, para seus filhos. Né? Então a gente já tem aí um conflito importante nesse mesmo momento. Né? O fato é que essa chegada do rock, né, no mundo, né, nos Estados Unidos e depois na Europa, vai ter um impacto assim muito significativo. Né? Tem uma fala aqui de um cara chamado Charles White, né, que foi um cara que estudou em colégio de frades irlandês, né? E aí ele faz um testemunho dizendo justamente isso. Ouvir Long Tall Sally, de Little Richard, era como sair da Bastilha depois de uma sentença de 10 anos. Então, assim, o impacto dessa música, o impacto desses cantores, né, sobre essa população, sobre esses grupos juvenis, foi muito grande. Né? Tinha um caráter assim, de liberalização, né, de uma verdadeira revolução cultural. Né? A figura dos Beatles vai ser a figura mais importante aí. Né? Os Beatles vão ter um papel, né, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Né? As músicas dos Beatles vão ter tanto sucesso, vão até influenciar, né, por exemplo, os movimentos pela paz, né, os protestos internacionais contra a guerra do Vietnã. Né? Por exemplo, a música All It Needs Is Love é uma música que vai se tornar o tema dos movimentos. Né? E os Beatles vai se mostrar como uma espécie de rejeição dos valores convencionais e uma certa contestação do establishment. Né? Bem, esse tipo de música, esse tipo de comportamento, ele não vai estar só restrito ao mundo ocidental, ele vai também, vamos dizer assim, cruzar o mundo, a Europa, né, cruzar o leste europeu, né, vai chegar na cortina de ferro e também vai sendo apreciado, né, de forma ainda clandestina pelos europeus do leste. Né. Nós falamos também que nesse mesmo contexto de música surge também a questão dos modelos juvenis. O próprio Elvis Presley vai ser um modelo juvenil importante aí, mas também vai aparecer outros modelos, vamos dizer assim, ligados a uma visão mais rebelde, né, dessa juventude, que também eu já tratei disso em sala de aula. Né. Esses modelos são muito bem caracterizados, né, na figura de Marlon Brando, né, no filme Selvagem, na figura do próprio James Dean, na Juventude Transviada. Né, e esse modelo está associado justamente a uma série de novos novos vestuários, né, novos comportamentos, novos gestos. Né? Por exemplo, o uso do cabelo comprido, né, vai se tornar cada vez mais forte. Né? O vestuário cada vez mais esportivo, né, também vai ser uma característica forte aí. Né? A própria roupa, que antes era dos operários, né, vão se tornar roupas agora dos jovens, né, no caso do jeans, né, do uso da calça jeans. Né. E talvez o elemento mais radical dessa mudança foi, né, sem dúvida, o aparecimento dos hippies. Né, essa juventude hippie. Né, nos Estados Unidos, né, os hippies vão surgir aí ainda no início dos anos 60, e vai se configurar, né, como uma espécie de contracultura. Ou seja, enquanto que a cultura majoritária, né, estabelece uma série de padrões, né, sobretudo de consumo, né, de comportamento e tal, os hippies, né, meio que
constrói uma cultura na contramão, né? Uma cultura de protesto, né? Então é protesto contra a guerra, né? Então é uma forma né, de se expressar, né, que valoriza, né, o pacifismo, né? Ao mesmo tempo é uma cultura em que a sexualidade é muito mais liberada, né? A ideia do amor livre vai se tornar um grande elemento da cultura hippie, né? É uma cultura em que, vamos dizer assim, totalmente, vamos dizer assim, totalmente antimaterialista até, né? Então os hippies se vestem, né, de maneira quase franciscana, né? Bem, e tem uma série de outros padrões que vão se tornando importantes. Outro elemento importante da cultura hippie é justamente o uso de drogas, né? A droga vai ser também um elemento estimulador, né? Justamente de sair desse transe de um mundo da normalidade para um mundo, né, do sonho, né? Um mundo assim no outro, numa outra dimensão, né? Bem, mas nem todos os jovens aderiram à cultura hippie, né? A boa parte dos jovens, a maior parte dos jovens, sobretudo aqueles que podiam gastar e podiam justamente adotaram padrões de grande investimento investimentas, na música, no som, né? Em comprar disco, né? Em comprar equipamentos, né? Em assistir, em ir a filmes, né? Ao cinema. Então, esse foi um comportamento muito forte, né, dessa juventude. Né? E, e, e essa mudança, né, vai se, como eu já falei, ela vai se dar, né, também na vestimenta, né, no corte do cabelo, né, e em outros elementos mais. Bem, um dos fatores importantes que vai estar atrelado a essa mudança dos comportamentos, é claro que não está determinando a mudança dos comportamentos, isso é importante deixar claro, né? Porque às vezes os intérpretes acham que a publicidade é capaz de mudar tudo, né? E as pessoas só mudam porque, de certo modo, encontram algum tipo de associação importante para elas naquela proposta, naquela motivação que a publicidade apresenta, né? Mas a publicidade, sem dúvida, vai estar ligada a esses novos valores, a esses novos padrões de comportamento, né? Então, as próprias revistas femininas, já no início do século, né, elas tinham justamente estimulado as jovens, né, ao uso do perfume, né, ao uso de produtos de beleza, né, coisas que até então não eram muito colocadas, isso no século XIX e até no início do século XX. Né? Por exemplo, as mulheres não se maquiavam, as mulheres não passavam batom, né, isso estava muito mais associado à prostituição em alguns casos. Então, desde os anos 30, isso já vai sendo modificado. Né? A outra coisa também importante é a difusão, né, de anúncios, né, por exemplo, para as mulheres, né, de lingerie, de produtos de beleza, né, e que tinha muito a ver também com a valorização do corpo. Né? O corpo vai se tornar um elemento de valorização. Né? O corpo não vai ser mais aquele corpo que tem que ser, vamos dizer assim, protegido, escondido. Não, cada vez mais o corpo tem que ser mostrado. É importante mostrar o corpo. Né? Isso depois eu vou falar mais adiante. Né? Então essa preocupação, a propaganda vai estimular também o consumo, por exemplo, de bebidas, de comidas, né? Novos hábitos alimentares. Então há uma importância da propaganda no sentido da produção de novos gostos. Né? E é claro que esses gostos eles vão, em grande parte, se uniformizando, né? Vai acontecendo a criação de um certo padrão de gosto, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas vão se personalizando, né? Associando a esses gostos. Né? Bem, um grande elemento importante justamente na difusão dessa propaganda é, sem dúvida, a televisão. Né? A televisão vai ser, né, um instrumento, né, um meio fundamental, né, em transformar
esses novos produtos, né, esses novos comportamentos, né, da música, né, em algo que vai se expandir, né, que vai sendo difundido, né, não a 1, 2, 10, 20 mil, né, a milhões de pessoas. Né. A televisão ela tem seu início lá nos anos 20, mas é só nos anos 50 e, sobretudo, depois nos anos 60 que ela vai se tornar o grande, vamos dizer assim, o grande instrumento, né, de propagação, né, dessa nova cultura. Né? O autor chama atenção aqui para uma coisa muito interessante que eu nunca tinha me dado conta assim, de forma assim, mais incisiva, né? É que a televisão nos anos 60 vai ser a primeira, vamos dizer assim, vai criar a primeira geração de pessoas que vão estar relacionadas com a TV. Né? Como a gente tem hoje, por exemplo, a primeira geração com o computador, com a internet. Então, nos anos 60, a gente está criando uma geração que ela passa a ter toda a sua vida, né, de alguma forma moldada, né, ou de alguma forma entrelaçada com a figura da televisão. Isso a minha adolescência, sem dúvida, foi em grande parte na frente da TV, né, nos anos 70. Então, sem dúvida, a televisão tem um impacto muito grande na minha vida e na vida de muitos. Né. E isso tem a ver, né, quer dizer, não é um fenômeno só europeu ou americano, vai se tornar também um fenômeno para outros países, né, de forma em décadas posteriores. Né? Mas já nos anos 50, a televisão já é importante na Europa, né? Justamente para divulgar, né? Para mostrar, né? Alguns eventos que até então eram muito restritos para o público, só apenas o público presencial. Né? O autor vai falar que, no caso da Grã-Bretanha, no dia 2 de junho de 52, os telespectadores britânicos, os milhões de telespectadores britânicos, puderam acompanhar em suas casas, em frente aos seus televisores, a coroação da rainha Elizabeth II. Então, pela primeira vez você tem os cidadãos do país, né, vendo em casa, quase todos, né, vendo a coroação do seu rei. Né. Isso também vai acontecer em relação à questão da transmissão dos esportes na década seguinte. Né. Por exemplo, Jogos Olímpicos, né, na década de 60 vai ser televisionado. Né. A Taça Europeia, o Campeonato Mundial de Futebol, né, a Copa do Mundo. Né. E isso vai tornar também esses esportes, né, cada vez mais do gosto popular, parte da nossa cultura popular. Né? Ou seja, torcer pelo time de futebol, né, vai passar a ser um elemento importante na formação da cultura das pessoas. Né? Também no final dos anos 60, milhões de telespectadores no mundo inteiro vai ver a aterrissagem, né, da Lua da Apollo 11, né, e os primeiros passos dados pelo Neil Armstrong, né, na Lua. Né. Então, assim, coisas que eram praticamente não, eram impossíveis há anos atrás. Né. E o impacto da TV vai ser muito importante, né, vai ser grande, ela vai extrapolar também a Europa ocidental, ela também vai ter um papel importante na Europa do Leste. Mas só que no caso da Europa do Leste, a TV ela vai ser muito mais controlada pelo Estado. Né? As televisões no leste europeu, na Polônia, na Alemanha Democrática, né? na Tchecoslováquia, elas têm um controle muito maior do Estado. Né? E basicamente é isso. O cinema tem um papel ainda importante na Europa, mas já não é tão quanto décadas atrás. Né? Em grande parte porque ele perdeu seu lugar para a TV. Né? Entretanto, o cinema ainda se torna um instrumento importante, pelo menos em alguns países. Né? Ele vai mostrar um pouco desses dados de queda. Né? Tipo, em meados dos anos 70, o cinema na França já é um terço do que era
nos anos 50, né? Então já houve uma diminuição muito grande, não só na França, mas também na Itália e na Holanda, né? Ele vai mostrar também que de 57 a 63, um terço dos cinemas britânicos fechou, né? Então assim, esses cinemas foram sendo substituídos por pistas de boliche, salas de bingo, né? Então, mas o fato é que o cinema ainda, apesar da diminuição, ainda era uma forma de entretenimento importante. Bem, então, esse primeiro aspecto que eu estou demonstrando aqui é para mostrar como esses elementos da cultura de massa, né, no caso, a música, a dança, né, a nova dança, a música, o vestuário, os comportamentos em relação, né, aos cuidados corporais, né, e a propaganda e a TV e o cinema, né, vão se tornar importantes elementos indutores e também representativos, né, de uma mudança cultural e social que está em curso aí, né, não só na Europa, mas no Ocidente de uma maneira geral.